Hoje vai ser um episódio, acho que o mais trágico que existiu na minha vida. Então, né, ele queria saber que hora a gente ia voltar. Isso tudo me fez refletir, será que ele não queria começar pela gente? Hoje a gente vai fazer um passeio. Durante o passeio, eu vou contar um fato real e bem trágico que aconteceu na minha vida, com pessoas, na verdade, próximas a mim. Eu poder fazer isso diferente, tá? Não só passeio, eu vou diversificar sempre, mas eu só vou contar histórias que eu vivenciei, tá? Eu estive presente por algum momento nesses episódios, ou trágicos, ou tristes, ou alegres. Hoje vai ser um episódio, acho que o mais trágico que existiu na minha vida. Eu tive muitos episódios tristes, mas este literalmente foi trágico. Eu não vou saber precisar exatamente que ano que isso ocorreu, mas porque é um assunto que eu sempre procurei apagar. E hoje eu resolvi contar. E por esse motivo eu não guardei datas dele. Eu acho, tá, que foi em 2018, 2019 talvez, entre 17, 18 e 19, não sei. Um dia, se eu resolver contar essa situação de uma forma mais detalhada, eu vou passar a data certinha. Isso aconteceu na minha cidade, no estado de São Paulo, pessoas bem próximas a mim. Eu só não vou usar os nomes verdadeiros, tá? Mas eu vou dizer o que aconteceu. Foi uma época da minha vida que o meu sogro, ele estava bem doente, ele tinha diabetes, estágio bem avançado, já fazia hemodiálise. Meu marido praticamente é filho único, né? Ele tem um irmão, mas que esse irmão não veio nem pro velório do pai. Esse irmão mora lá no Nordeste. Ele veio desde que o pai faleceu, ele veio uma semana depois que o pai faleceu. Atrás de herança da sido. E nunca mais veio ver nem a mãe dele. Já tem 7 anos isso que o pai dele faleceu. Então meu filho praticamente é considerado filho único, né? Porque nesses anos todos que o pai dele esteve doente, foi ele que andou junto com a mãe dele. E nessa época, meu sogro e minha sogra moravam numa casa que pertencia ao meu marido. E essa casa abriu, na verdade, 2 casas no mesmo terreno, que são até hoje do meu marido. E nessa época, a gente morava perto da nossa empresa e meu marido, o pai dele vivia passando muito mal à noite e a gente toda hora tinha que sair, às vezes de madrugada, para socorrer ele. E meu marido achou por bem a gente se mudar para essa segunda casa que estava vazia, que pertence ao meu marido mesmo, a gente se mudar para lá, né? Pelo menos para ir dormir lá. E essa casa
um bairro que era o último bairro da cidade. Bairro, na época, considerado um bairro novo. É uma cidade bem pequena, como eu disse. E bem em frente à casa tinha, hoje não tem mais, tá? Tinha um terreno vazio que na verdade era uma chácara. É porque todo o bairro ali era uma chácara, um sítio, uma chácara que foi desmembrado para a construção desse bairro. E nessa chácara veio morar um casal bem conhecido da gente. E esse casal, ele tinha aproximadamente uns 45 anos. E ela também. Só que ela já era avó de uma garotinha, que na época já estava com 13 anos. Essa garotinha, a filha dela teve essa garota. A menina não tinha pai. E foi criada por esse casal. Vou colocar o nome deles como se fosse Paulo e Paula. E ela foi criada desde que nasceu por esse casal, que na verdade ela era avó, mas ele só morava com a avó. Ele não era avô da criança. E só que foi criado ali, né? A mãe às vezes vinha para casa ver ela, morava em outra cidade, e ela cresceu assim, sem saber quem era o pai. Ela já estava com 13 anos e eles foram morar nessa chácara, que não era deles. A chácara pertencia a um senhor que morava na capital, em São Paulo, e eles se tornaram caseiros dessa casa e moravam os três lá nessa chácara. E a chácara era bem em frente à casa da minha sogra, onde a gente estava dormindo. Por causa do meu sogro, na casa dos fundos, já fazia algum tempo. Como eu disse, o meu sogro está passando mal. E acontecia o seguinte: todos os dias, esse Paulo dava 7 horas da manhã, de domingo a domingo. Antes dele começar a trabalhar, ele ia na minha sogra. Minha sogra é uma pessoa assim, que faz muita caridade para os outros. Ó, vou ter que avisar para esse povo andar na ciclofaixa, andar na calçada. Ou caminhar na ciclofaixa. E aí ele tinha esse hábito de domingo a domingo. Ele ia lá no meu sogro e na minha sogra todo dia, 7 horas da manhã. Inclusive era o horário que a gente estava levando pão para ir para a empresa. A gente ouvia ele lá da nossa casa chegando para tomar café de manhã com eles, o meu sogro e a minha sogra. E aí ele voltava para a chácara do trabalho. Já fazia alguns anos que ele estava morando naquela chácara. Eu não lembro certinho, mas acho que uns 3 anos. E esse era o hábito dele. E quando eu conheci eles, foi quando eu conheci meu marido, minha sogra, meu sogro. Eu conheci eles logo em seguida. Eles eram bem conhecidos. E sempre assim
fazia um churrasco ali na chácara e a gente se tornou assim, quase que uma família ali. A gente estava sempre muito juntos. E ele criou, né, como eu disse, essa menininha, essa bebê. Ela já estava com 13 anos nessa época, tinha acabado de fazer 13 anos. Às vezes ela vinha se abrir comigo de uma coisinha ou outra. E ela conversava muito comigo, porque ela não tinha mãe, né? Ela tinha avó, né? E o vô postiço. E eu sempre achei ela bem triste, porque esse avô postiço dela não permitia que ela tivesse amizade com ninguém, nem sair de casa, nem ter amigas. Raramente ele permitia que alguma amiguinha dela fosse para casa dela, ali na chácara. Ele não permitia. Era uma hiperproteção com essa menina. Aí a mãe, que era muito afastada, começou a frequentar bastante ali também. Ela vinha de outra cidade vizinha e às vezes ficava ali na chácara, que era a mãe dessa garotinha. E aí essa mãe ficou grávida também, de novo, né? Engravidou novamente. Todo mundo, né? Quem será que é o pai? Quem será que é o pai? Mas ela nunca quis falar. Da mesma forma da primeira filha, da segunda ela também não quis falar, era o menino. Aí o menino nasceu, quando o menino nasceu, o menino ainda era bebê, de colo, ela passou a ser mais frequente ali, para poder contar com a ajuda da mãe, né, e do padrasto, para cuidar do bebê. Até a gente achava que esse ela também ia deixar lá, para a mãe dela e o padrasto cuidar. O tempo foi passando, aí era um domingo. A minha sogra levantou bem cedinho, chamou a gente e falou assim: vamos fazer um passeio diferente hoje? E do nada assim a gente resolveu de última hora, vamos. E nós fomos para uma outra cidade, almoçar fora, passar o dia fora. Porque assim, como o pai do meu marido era doente, né, era muito raro a gente sair. Nós quase não saímos, porque ele fazia hemodiálise 3 vezes na semana. Quase nunca ele estava passando bem. Como eu disse, direto, meu marido correndo com ele para o hospital. Então era raro. Mas aquele dia a gente resolveu ir, passar o dia fora. E aí é que aconteceu a tragédia, tá? Nós passamos o dia fora numa cidadezinha bem pequenininha. Não muito longe dali, mas bem pequenininha. E nessa cidade o celular não pegava. Só que no meio do caminho, na hora que a gente estava indo, esse Paulo ligou pra minha sogra. Ligou porque era o hábito, né, dele ir lá tomar café da manhã. E acho que ele foi e não encontrou a gente lá. Aí ele ligou pra minha sogra. Só que minha sogra só falou com ele bem rapidinho, né? E só falou que a gente estava indo para uma outra cidade almoçar fora e mais tarde a gente voltava. E aí a gente chegou, eram umas 4 horas da tarde. Eu desci do carro antes de entrar na garagem, né, para ajudar meu sogro a descer. Estava ajudando ele. Uma vizinha, umas 3 casas depois da nossa, me chamou. Eu estranhei porque eu nunca fui de ter muita amizade assim com vizinhos, né? E ela me chamou, até fiz um sinal eu, né? Ela disse sim, de longe. E eu fui. E a hora que eu cheguei na casa dela, ela me relatou uma tragédia. O marido dela era bombeiro.
E eu vou falar o que aconteceu. Aconteceu que ele, nesse dia, essa esposa dele, a Paula, tinha 3 filhos do primeiro casamento dela. 2 moças, que era essa, que era a mãe da menina de 13 anos e do bebê. Tinha uma outra filha mais velha e um filho mais novo que já era casado e tinha uma bebê também. E esse Paulo, nesse dia, ele convidou todos os filhos dela, os 3 e as noras, para ir num churrasco na casa deles, nessa chácara. A filha, como estava com o bebê, já estava lá, né? Convidou os outros 2 filhos, a nora e a outra netinha. E a filha mais velha foi. Só que ela não ficou, ela almoçou e não ficou porque ela ia prestar um concurso naquele domingo. E ela falou, vou prestar um concurso e eu volto mais tarde. E ele ficou ligando pro filho da esposa dele, porque ele estava demorando, e ele disse que não ia, porque ele tinha chegado. Peraí. Porque havia chegado visita na casa dele e que ele iria só mais tarde. E aí aconteceu o seguinte, era uma chácara, tinha gado nessa chácara. E essa filha da Paula entrou no quarto com a banheirinha para dar banho no bebê, estava dando banho no bebê. E por coincidência, a menina de 13 anos, chegou uma amiguinha dela lá, do nada, que ele não permitia. E elas foram brincar lá fora, estavam brincando lá. Ela e a amiguinha, as 2 de 13 anos. E aí ele chamou, ficou ligando também pra filha dela, que estava fazendo um concurso, mandando mensagem que ela ia demorar, e ela não respondia porque ela estava em sala de aula prestando a prova, né? E ligando sem parar pro filho, que também falou que não sabia que horas ia, porque estava com visita. Aí ele simplesmente foi até a porteira, onde ficavam os gados presos, e chamou a esposa dele. A hora que chamou, a menina de 13 anos estava brincando por ali, viu? Ele deu um tiro na cabeça dela. Ela caiu morta ali na mesma hora, foi a queima-roupa. Aí ele olhou para a menina de 13 anos, correu atrás dela e da amiga, atirou várias vezes nas 2. A menininha, que era amiga, conseguiu entrar no meio de um cafezal que tinha e sair no bairro, em pânico, perdida, ela ser perdida pela cidade, porque a chácara era dentro da cidade, né? Ela saiu do outro lado da rua ali, ficou perdida, mas não foi atingida. E a menina, que ele criava de 13 anos, também foi atingida na cabeça. E aí a mãe, que estava no quarto acabando de colocar a roupa no bebê, ouviu os tiros e saiu para fora da casa. A hora que ela saiu, ela de longe já viu a mãe dela, mas não viu a filha. Viu a mãe dela baleada no chão e ele vindo com a arma em direção a ela e a criança no colo. Ela conseguiu correr, que nem ela sabe como. Atravessou o portão da chácara, que haviam 2 entradas. Ela foi por um portão, ele não conseguiu alcançar ela. Como eu disse, a chácara ficava dentro da cidade. Ela já saiu ali no bairro, nas casas, começou a gritar. Já recolheram ela para dentro com a criança e ela relatou o que tinha acontecido. E aí chamaram a polícia, bombeiro. Eles chegaram todos lá. E ele ainda estava lá. Aí foram procurar por ele
primeiro acharam o corpo da esposa, né? Morta já. Aí acharam o corpo da menina. Da menina eles não tinham certeza se ela estava viva ou não. Acionaram, né, uma ambulância para vir pegar. E foi atrás dele, né? E andando por ali, ele já vinha no pasto de encontro com a polícia. Aí, a uns 50 metros da polícia, a polícia gritou para ele parar. Ele com a arma na mão. Ele olhou para a polícia, parou, apontou a arma para a cabeça dele e deu um tiro. Queima-roupa na cabeça dele. Moral da história. Nisso chega a filha que estava prestando concurso. Chega a gente. Não lá, né? A gente chegou em casa. E chega o filho. Foi morado em outra cidade. Assim, por questão de 5 minutos, talvez o estrago fosse maior. Eu não sei, eu pressenti que podia ser até com a gente, que ele procurou a gente, porque eu acho que ele ia começar com a gente. Eu tinha essa impressão, porque a polícia encontrou muita munição no bolso dele, muita munição. A arma ainda carregada, porque os dois tiros, né, que eu não sei quantos foram que ele descarregou, né, que na esposa foi um só, que atingiu ela, na cabeça da menininha também foi um só, que atingiu ela. Mas eu acho que ele deu mais para tentar pegar a amiga e não conseguiu. Só que ele havia muita bala na arma e no bolso, muita bala dentro do bolso dele. E eu fiquei pensando, né? Ele queria saber que hora a gente ia voltar. Isso tudo me fez refletir, será que ele não queria começar pela gente? E eu tive muitas crises de ansiedade depois disso, eu tive muito pavor de tudo. E eu vou parar aqui agora e eu continuo no próximo vídeo.